Nós estamos numa série de ministrações. Na semana passada nós falamos sobre fé. E hoje nós vamos falar novamente sobre fé. E eu lembro que a gente veio comentando na semana passada que há uma grande necessidade do nosso coração ser grato a Deus. Então nós começamos a orar e a também ministrar à igreja sobre esse assunto que normalmente não é tão ministrado. Nós falamos muito sobre o amor, falamos muito sobre almas, sobre o discipulado, mas nós precisamos lembrar que a fé, ela além de ser um dom, ela, segundo Jesus, deve ser utilizada, deve ser usada como um grão de mostarda. Então você tem que pegar a fé que você tem que semear, você tem que usar a fé que você tem, você vai colher mais fé. Você pega essas sementes que você tem, você lança e você colhe mais fé. Então nós entendemos que a fé tem que ser intencionalmente usada. Você pode falar essa palavra comigo, intencionalmente? Diga assim, intencionalmente. Isso, porque nós pensamos que eu vou viver a minha vida e quando der eu creio, eu tenho fé. Ou às vezes é algo tão subjetivo que nós não sabemos como colocar a nossa fé em ação. E eu quero te dizer, nós precisamos ser intencionais em tudo que nós fazemos. Então nós precisamos ser intencionais ao usar a nossa fé. A gente falou também semana passada que Jesus se surpreendeu com a fé de um centurião, de um homem que nem era da tribo de Israel. Então assim, um ímpio, ele surpreendeu Jesus de maneira positiva com a fé dele. E Jesus testemunhou, falou, eu não vi fé como a desse homem em Israel. E aí mais para frente, no domingo passado, nós então falamos da situação no barco, onde os discípulos precisaram colocar a fé deles em ação. Mas antes de colocar a fé em ação, antes de Jesus se manifestar, dele ordenar a tempestade, que a tempestade se acalmasse, surgiu medo no coração dos discípulos. Então nós falamos que a fé, ela é contrária ao medo. Então aprender sobre fé é interessante, é muito importante. Talvez eu possa dizer que é fundamental para sermos bons cristãos ou verdadeiros filhos de Deus. Nós temos que aprender sobre fé. Mas eu quero te dizer que a minha semana não foi uma das semanas mais fáceis. E eu falei, puxa Deus, falei sobre fé e não estou entendendo, né? O que o Senhor está fazendo? E me lembrei quando eu tinha célula lá em casa, lembra? Quando eu tinha célula lá em casa, eu orava para Deus me dar paciência e só parecia confusão. Então eu falei, já entendi, o Senhor me colocou num barco na tempestade para eu usar a minha fé, já entendi. Então quero te dizer que falar sobre fé não vai fazer cair um caminhão de fé na sua cabeça. Muito menos a sua fé vai ser usada em momentos tranquilos. Eu quero te dizer que a sua fé, ela normalmente vai ser necessária em momentos de dificuldade. E se você souber utilizá-la, você também vai usar no momento da calmaria. Mas se não for intencional, você só vai lembrar sobre fé quando as coisas parecem que estão dando errado. Então, não é isso que Deus tem para a sua vida, porque a Bíblia diz em Hebreus 2, versículo 4, que o justo viverá pela fé. Então, se o justo vai viver pela fé, parece que a nossa vida tem que ser inteira mesmo pela fé, não só nos momentos de dificuldade. E olha só, os hebreus, eles têm uma facilidade para explicar algumas coisas subjetivas. Se eu pedir para alguém aqui erguer a mão e explicar o que é saudade, concorda comigo que é difícil de explicar esse sentimento. O que é saudade? Ainda mais se for para uma pessoa de outro idioma, que a gente sabe que saudade não existe em outro idioma, só no português. Então é um pouco complicado para explicarmos. Mas os hebreus, eles têm uma facilidade de explicar coisas subjetivas. Por exemplo, Enoque era um homem muito amigo de Deus, tão amigo que Deus trouxe ele para junto.
Enoque não morreu. A sua Bíblia diz em Gênesis que Enoque andou com Deus. Então essa definição dos hebreus para Enoque, porque como que nós vamos falar que o cara era tão crente que Deus tomou ele, Deus levou ele para morar junto? Me explica, me traz um termo. E eles então falam, Enoque andou com Deus. E esse andou com Deus é a definição que a gente precisa para entender que Enoque era amigo de Deus. A gente já capta tudo. E nesse texto de Hebreus, quando fala que o justo viverá pela fé, quando foi escrito essa carta de Hebreus, lá no idioma deles, usaram uma palavra que, se você traduzir ela, eu não sou bom de grego, mas emuna é o nome da palavra. E se você for traduzir essa palavra, uma das traduções para o português, ela pode ser como agarramento, se agarrar, se apegar. Então, a ideia de viverá pela fé, eu quero dizer que nesse texto, você pode entender assim, pensa que você está em um cruzeiro, lá nas Maldivas, e está tudo bem, de repente, o Titanic afunda, e você está à deriva em alto mar, mas é nas Maldivas, tá bom? Não é aqui em Paranaguá, já é pelo menos isso, né? Mas está afundando, e passa um toco, passa um tronco, passa perto de você. Se você tiver cérebro, o que você vai fazer com esse toco? Você vai agarrar ele como se a sua vida dependesse disso. Concorda comigo? Ou eu estou errado? Não, é isso que acontece. Você vai, cara, vou me agarrar nisso aqui porque senão eu vou fazer igual o Jack do Titanic. Vou morrer, mas é nas Maldivas. Cara, esse se agarrar é um termo que eles usam para dizer que o justo viverá pela fé. O justo viverá pelo agarramento. Se apegar, se agarrar. Mas se agarrar aonde? Na palavra de Deus. Então essa é a definição que a gente deveria entender. Nós viveremos por nos agarrarmos, por nos atracarmos à palavra de Deus. Disso depende a nossa vida. Então, Hebreus 11 também... o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, na sua Bíblia está dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. Quem quer desagradar a Deus? Ninguém quer desagradar a Deus. Então quero te dizer, precisamos entender como a fé funciona, como se a nossa vida dependesse disso. Precisamos entender como que a fé funciona, porque nós dizemos que temos fé no Filho de Deus. Então nós precisamos entender, nós tentamos entender a matemática, porque todo dia estamos usando a matemática, mas e a fé? Então eu quero te trazer à tona e falar que a fé não é só para situação caótica. Se você só usa ela para situação caótica, você está muito longe do que Deus tem para a sua vida. Está muito distante, você está a quilômetros de distância do melhor de Deus para a sua vida. Porque você ainda não entendeu como que um filho de Deus se movimenta, como que um filho de Deus anda, como que é a cultura do céu. Mateus 17, 20, é onde Jesus fala que temos que ser intencionais de lançar a semente. Quem aqui, se tivesse uma única semente valiosa, lançaria num monte de terra imprópria, terra morta, né, que nós falamos, aquela terra seca, que não vai crescer nada? Quem faria isso? Eu não faria. Eu tentaria melhorar a terra para jogar minha semente. Você concorda comigo? Então, às vezes a nossa fé também nós estamos usando de maneira tola. Então, eu estou trazendo de novo essa introdução, para já entrarmos falando sobre o que hoje o Senhor quer nos ministrar. Mas você tem que sair daqui hoje sabendo que a sua fé tem que ser intencional. Tiago, capítulo 2, versículo 26. O apóstolo Tiago diz assim que se você fala que você tem fé, então você vai ter que me mostrar as suas obras pela fé. Quais são as obras, quais são as atitudes que você tem que demonstram sua fé? Quais são? Se você estiver anotando, anote aí. Anota. Isso que eu fiz aqui demonstra a minha fé. Glória a Deus.
Mas a Bíblia, a palavra do Senhor diz que se não temos atitudes para comprovar a nossa fé não existe. E isso é triste, porque daí não conseguimos agradar a Deus. Abre a sua Bíblia em Hebreus 11, versículo 17. Nós vamos ver as atitudes de alguns homens, que as atitudes deles, quando nós vamos olhar para elas, demonstram fé. Está aí aberto Hebreus 11, 17. A gente vai até o versículo 28, tá bom? O primeiro, Abraão, pela fé, ao ser posto à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Abraão, que havia recebido as promessas, estava disposto a sacrificar seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito que Isaque é o filho de quem depende sua descendência. Ele concluiu que se Isaque morresse, Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida. E em certo sentido recebeu o seu filho de volta dos mortos. Então, como que nós mostramos a fé de Abraão? É essa cena. Se você estiver assistindo um filme, é só ver essa cena, a fé de Abraão está ali. Você percebe que a fé, a atitude de agir com fé, é o que fala que nós temos, não é dizermos, eu sou um homem de fé, eu sou um homem que tenho fé. Então, a palavra diz, mostre as suas obras. Abraão mostrou a prova dele, que ele cria na palavra de Deus. E a Bíblia diz que nessa atitude de Abraão, foi onde ele foi justificado, onde Deus falou, não, beleza, Abraão, já vi que você crê em mim. Vamos lá para o versículo 20. Pela fé, Isaque prometeu bênção para o futuro de seus filhos, Jacó e Esaú. Também pela fé, Jacó, prestes a morrer, abençoou cada um dos filhos de José e se curvou para adorar, apoiado no seu cajado. Você está vendo que mostra, a Bíblia, ela vai falar de fé, e ela começa a falar de atitudes de pessoas. Então, se fosse a sua vida, qual o recorte hoje que você está vivendo, que nós poderíamos tirar no ano de 2023? Pela fé, o Vitor agiu assim, assim, assado. E Deus... O que você pode escrever num diário, ou num caderno, ou no final do ano, no mês da gratidão, em dezembro, dizer, pela fé, eu me posicionei como um homem de Deus, crendo que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e eu vi depois os meus filhos adorando a Deus. Pode ser, em nome de Jesus. Pela fé, eu vi algo que Deus estava fazendo na minha casa e depois eu recebi esse milagre do Senhor na minha vida. Olha só, versículo 23. Pela fé, eu citei esse versículo domingo passado. Os pais de Moisés esconderam ele por 3 meses. Não sei o que faziam, né, quando ele chorava. Podiam ter deixado essa receita para nós. Então logo ele nasceu, pois viram que a criança era linda. E não tiveram medo de desobedecer o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a aproveitar os prazeres transitórios do pecado. Considerou melhor sofrer por causa do Cristo do que possuir os tesouros do Egito, pois tinha em vista sua grande recompensa. Eu falei que a gente ia até o 28, pode ser até aqui. Eu quero dizer para você que no coração desses homens, que nós dizemos que são grandes homens de Deus, e existe uma mulher, existem mulheres aqui também que estão citadas nesse texto, nós dizemos são grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, mas você percebe que eles não falaram assim, eu vou ser um grande homem de Deus. Eles se depararam com uma situação e agiram com fé. E esse agir com fé foi o que determinou que eles estivessem aqui. A Bíblia cataloga esses caras, nem sei se existe a palavra, cataloga, estão catalogados como heróis. A Bíblia chama essas pessoas de heróis da fé. E então, você precisa perceber que algo está transbordando hoje do seu coração. Tem algo hoje que está fluindo daqui de dentro. Às vezes é só crítica, às vezes é só reclamação, às vezes é só maledicência, às vezes é tudo aquilo que às vezes nem você queria que estivesse transbordando.
o que está acontecendo na igreja, o que está acontecendo no seu trabalho, o que está acontecendo na sua casa. Às vezes você está só aqui, porque as coisas são difíceis, né? Deus meu, o Senhor só me desampara, eu faço as coisas. Para com isso. Em nome de Jesus, para com isso. Eu quero dizer para você, nós temos uma arma espiritual para nos defender, para defender o nosso coração, para defender a nossa vida. Se nós temos uma arma, que é a palavra do Senhor, a Bíblia diz que a palavra é uma espada, e com ela podemos guerrear. Nós sabemos disso, nós falamos que Jesus venceu o diabo no deserto com a palavra, venceu a tentação com a palavra. Eu quero te dizer que nem sempre é só com a espada, com a palavra. Às vezes você vai precisar levantar um escudo, você vai precisar se defender, e para se defender você precisa da fé. Então o apóstolo Paulo, ele vem e ele diz assim: existe uma arma espiritual preparada para os filhos de Deus, e ela pode ser comparada a um escudo, e é o escudo da fé. Então, se você for um soldadinho, me perdoe essa palavra, mas um soldado bobo que está na guerra sem o escudo, você pode ficar tranquilo, você vai morrer rápido. Sua vida espiritual vai acabar rapidamente. Então, você precisa sim ser intencional para usar o seu escudo e avançar contra as obras do mal. Olha, Davi, quem já ouviu falar do grande rei Davi de Israel, que a própria Bíblia chama ele como um homem segundo o coração de Deus. Sabe o que acontece? Davi, ele estava, o próprio Deus fala que tirou ele, um termo assim, malhadas, tirou ele lá ninguém sabia da existência desse cara, ele estava cuidando das ovelhinhas do pai dele. Deus fala que tirou ele de lá, unge ele como rei. Só tem unção, ele não é rei ainda, fica 15 anos fugindo, tentam matar ele. Sabe qual que é uma das primeiras atitudes que Davi tem depois da unção? Ele vai levar comida, vai servir os irmãos dele na guerra. E de repente ele chega lá, tem um exército inteiro de filhos de Deus com medo. Os filhos de Deus estão com medo do exército contrário. Era uma guerra mesmo, guerra de guerrear, de matar. E aí o que acontece? Ele fala assim: não, pode ser. Não, pera lá, não estou entendendo. Esses caras estão dizendo que vão tretar com vocês, vão matar todo mundo. E vocês estão com medo? Ele falou: eu cuidava das minhas ovelhinhas, enfrentei urso, enfrentei leão, matei. E vocês estão com medo de homens? E aí ele fala, 1 Samuel, se você está anotando, 1 Samuel capítulo 17, versículo 45, Davi olha para um gigante e ele diz para Golias: você vem a mim com uma espada, você vem para mim com uma lança, e você pode até vir a mim com um escudo, mas eu venho contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Você está percebendo que Davi, ele não é chamado de um homem segundo o coração de Deus porque ele foi um bom político. Ele não foi chamado por Deus como um homem segundo o coração de Deus porque ele era um rei que conseguiu unificar ali as tribos de Israel, ou porque ele construiu só um altar, mas era porque ele sabia quem era o Deus dele, ele sabia quem que tinha chamado ele. Ele não era povo de Deus só de falar, mas ele realmente sabia que ele era filho de Deus, e ele tinha um Deus de verdade. E acontece que essa atitude de Davi foi uma das atitudes que começam a trazer ele perante toda a sociedade de Israel como um guerreiro sábio, um guerreiro, um cara de guerra, um cara que, pera lá. As pessoas começam a ver nas atitudes dele aquilo que ele tinha sido ungido. Você percebe que Davi só não ficou lá no quartinho: Senhor, fui ungido rei, e ficou lá cuidando das ovelhas. Ele foi para a guerra. Então, eu quero te dizer uma notícia, grande notícia: você vai ser atacado. A Bíblia diz que você vai ter dias difíceis, você vai passar por treta.
E isso não é legal. Não é legal porque eu sei que não é legal. Então, eu queria que a Bíblia tivesse um versículo dizendo que os nossos dias seriam paz. Paz temos, mas que assim, sem guerra, sem confusão. Mas Efésios 6, o apóstolo Paulo, ele diz que a nossa luta não é contra pessoas, não é contra a carne, não é contra essa pessoa que está do seu lado. Olha para essa pessoa bonita que está do seu lado aí, ó. Essa treta não é com ela, sabia? Não é contra essa pessoa. Não é contra quem está atrás de você. Você está chutando sua cadeira aí, não é contra essa pessoa. A pessoa está sendo usada pelo diabo para chutar sua cadeira. Tá vendo, William? Ó. Brincadeira. A palavra nos diz que a nossa luta é espiritual. Se você está com a sua Bíblia aberta. Efésios 6, versículo 12. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes nesse mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Essa tradução tá chique, né? Aqui eu cresci ouvindo, né? Nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados, potestades, dominadores das regiões celestes. Então eu quero dizer para você, a sua luta, a minha luta, não é para ver quem vai ser o melhor. Não é para ver quem que vai... A nossa luta é contra Satanás. Então você precisa saber disso. Há uma guerra espiritual pela sua alma. Porque há salvação da parte de Deus para nós. Mas tem alguém que não quer que tenhamos salvação. Que tenhamos uma vida digna de filhos de Deus. Eu quero te dizer nessa noite, você precisa se posicionar. Nós estamos em guerra. Você precisa se posicionar. Nós estamos em guerra. As nossas emoções podem dizer o contrário. Mas de emoção não vive um filho de Deus. Deus, Ele nos fez com emoções. Mas eu quero te dizer, fé não é emoção. Fé é muito ao contrário de emoção. Está com medo? Lembra que nós falamos domingo passado? Está com medo? Se ele estiver no barco, é só falar para ele que você está com medo, que ele vai acalmar a tempestade. Mas o medo ele é contrário à fé. Diga para o Senhor, Senhor, eu estou com medo. Eu estou com medo, Senhor. Olha lá, vamos ler então esse texto de Efésios 6, 10. Efésios 6, 10. O apóstolo Paulo está falando várias coisas e no final dessa carta para essa cidade, ele diz assim, eu vou dar uma palavra final. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder e vistam toda a armadura de Deus para que possam, o que está escrito aí? Para que possam o quê? Fala aí. Permanecer firme. É fácil permanecer firme? É tranquilão permanecer firme? Não é tranquilão. Nós vamos aprendendo. Nós vamos nos fortalecendo no Senhor. Mas ele fala, vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firme contra as estratégias do diabo. Porque nós não lutamos contra inimigos de carne ou sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes nesse mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Então daí Paulo vai dizer como nos revestirmos dessa armadura para conseguirmos viver essa guerra, para conseguirmos usar, a nossa soldados de Cristo, como vencer as estratégias do diabo. Versículo 13. Vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo mau. Então, depois da batalha, vocês continuarão o quê? De pé e firmes. Olha só, quando Jesus vem buscar a sua igreja lá em Apocalipse, nós estamos aguardando por esse dia, com grande expectativa, ele vem buscar os que permaneceram firmes. Não é quem tem um povo que servia na igreja. Tem algumas pessoas que vão dizer para Jesus, Senhor, em teu nome, curei enfermos, expulsei demônios, fiz isso, isso, aquilo. Jesus vai falar, não te conheço, você não fez minha vontade, afasta-te de mim.
Então tem pessoas que estão inseridas no dia a dia, estão aqui, ó, às vezes espero que não seja nenhum de nós, mas a Bíblia diz que existirão pessoas que estão achando que estão salvas, mas que não permaneceram de pé e firmes. Aí ele fala, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade, a couraça da justiça. E aí o versículo 16, em todas as situações, se levantem, o quê? O que está escrito aí? Fala, Tani, fala, bem. Escudo da fé. Em todas as situações, levantem o escudo da fé para deter as flechas de fogo do maligno. Tem uma mensagem subliminar nesse culto. Tem o escudo da fé aqui, ó. Eu nem sabia que isso era o escudo da fé. Depois que eu fui ver que é um símbolo do André Valadão, né? Aí adesivam tudo, mas é um escudo da fé. Depois que eu fui me ligar que esse trem aí... Então, essa é uma mensagem subliminar no nosso culto aqui, a gente deixa. Né? Você nunca mais vai esquecer dessa pregação. Mas eu quero te falar que as batalhas, guerras hoje, são muito diferentes da época que Paulo vivia. Sabe como que é uma guerra hoje? Vai um drone, entra dentro de uma casa lá e se choca contra a parede, explode o negócio. Então o cara, um videogamezinho lá e um videogamezinho é para acabar, né? Mas sim, você me entendeu. Explode. Não foi nem para a guerra, está lá no escritório, no ar-condicionado, com um cafezinho. É bem diferente da guerra da época de Roma. Então, nós precisamos entender o que o apóstolo Paulo está dizendo. Tem uma foto que nosso estagiário hoje vai colocar ali na tela, e já dei trabalho para ele, para ver se ele vai ser bom uma pessoa em treinamento ali. Sabe quando você vai no mercado e a pessoa tem aquele coletinho, estou em treinamento? Então vamos dar uma colher de chá, tá? Olha lá, aí ó, tudo bem. Aí ó, essa era uma flecha, tá? Essa era uma flecha que basicamente, tá? Não necessariamente só essa, mas que eles colocavam um material inflamável aqui, tá? Piche ou alguma coisa, eles incendiavam e atiravam. Então, as flechas que o apóstolo Paulo está dizendo, né, lê na sua Bíblia, ó, flechas de fogo do maligno. Então, flechas de fogo, ela não vem e ela não é um coquetel molotov. Sabe o que é um coquetel molotov? Eu não vou te ensinar a fazer, porque eu não sei fazer, mas é uma garrafinha com diesel ou gasolina, e você coloca um paninho nela, você vem assim, você acende o paninho e arremessa a garrafa de vidro. Na hora que ela estourar, vai explodir, tá? Nunca fiz isso, graças a Deus, mas aprendi na escola. E aí, o que acontece? Eu aprendi outras coisas legais também na escola, assim, mas não vem ao caso. Professor de química, física. Então, essa flecha, ela não vai explodir na hora que ela acerta. Então, você está pensando assim, não, quando vê aquela notícia, sabe aquela notícia assim que talvez a semana, teve uma notícia ruim alguém essa semana, mas na hora que vê uma notícia ruim, ou que você está numa situação, nossa, é agora para usar o escudo da fé. Cara, sabe, normalmente, como que Satanás ele age? Ele vai lançando pequenas chamas de fogo na sua cabeça, tá? Então, assim, às vezes é um pensamento, às vezes é alguém que chega e fala assim, você não vale nada, você não vai dar em nada, mano, você é muito burro, você não... Satanás usou a pessoa, às vezes de dentro da nossa casa, e aquilo começa, você fala assim, não só não. Aí você fala, cara, quer saber, eu sou mesmo, né? Não. Vixe, eu buscar Deus verdade, não vou conseguir, né? Não vou conseguir seguir a Cristo, não, deixa quieto e tal. Então, são coisas que não parecem ser perigosas, mas é uma estratégia que Satanás ele usa, e ele, na sua cabeça, e você nem deixou aquilo. E aquilo lá está ali, pegando fogo. E na hora que você vê, já incendiou todo o seu corpo e você está em perigo de morte. Então, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Para grandes situações também. Mas vamos ser sinceros, para situações caóticas, você nem precisa estar indo na igreja para ter fé.
Tá caindo um avião de ateu, o que acontece? Né? Converte todo mundo antes de cair, se os caras tá vendo. Para situações caóticas, não precisa ser crente para ter fé, não precisa conhecer a Deus, mas para essas pequenas coisas, para essas estratégias de Satanás, nós precisamos estar atentos. E aí, pode ser só o segundo vídeo? Tem um vídeo que mostra a guerra, eu quero que você veja mais ou menos como é a guerra. É um filme, olha lá, do YouTube mesmo. Olha só. Então, ó, esse era um escudo, e tá bem fiel, eu dei uma estudada como que eram os escudos. Pode ir na sequência, pode deixar tocar aí. Então eles estão indo com a guerra, ó, o tamanho do escudo, ele tinha mais de 1 metro, o escudo. Se você assiste filme, você já deve ter visto. E ó, eles estão indo pra guerra, certo? E esse é o comandante ali, eu não sei o nome certo desse rapaz que guia o povo. Pode deixar o som. Mientras, Señor de la Luz, Padre de nuestros padres, acepta mi sacrificio para que la desgracia no caiga sobre mi legión. Tem que pagar isso aí. Ó. Só para você dar uma olhada. ¡A mi orden! ¡Formación en desnudo! Ayudem. ¿Listos? ¡Abrid las puertas! ¡Legión! ¡A la carga! ¡Ar! Isso é você acordando. É que você não percebe. Isso é você acordando de manhã, ó. Vamos lá. Você tá indo. É isso que o apóstolo Paulo tá querendo dizer, tá? Era feito de madeira e couro, né? Olha os endiabrados aí, ó. ¡Escudos! ¡En posición! Pode bater, fião. Pode bater. Eu esqueci de falar que tinha cena violenta. Esqueci de falar isso. ¡Manteneos juntos! ¡Avanzad! ¡Avanzad! ¡Seguid! ¡Primera línea! ¡Adelante! ¡Primera línea! ¡Adelante! Olha o que acontece com o exército ¡Segunda agora. línea! ¡Adelante! ¡Mantened la formación! ¡Mantened el círculo! ¡Más juntos! ¡Mantened a estos salvajes, Corval! ¡Dadnos tiempo! Toma, libera a los otros. Você vai ver que o outro exército ele vai recuar. ¡Mantened el círculo! ¡Aguantad! ¡Cerrad el círculo! Pronto. Aí. Pronto, recuou. Então, eu quase nunca trago imagem assim, né? Mas hoje eu achei importante trazer, porque assim, o escudo, ele não vai ficar em casa. Você entendeu isso? Quando o apóstolo Paulo estava falando com a igreja de Éfeso, Éfeso era uma cidade que o apóstolo Paulo morou ali por 2 anos, mais ou menos. Então, o pessoal de Éfeso sabia que isso acontecia. Eles tinham conhecimento de como que era ganhar. A gente não tem. Porque nós vivemos em outro período da história. E como eu falei, a gente vê um drone, vê no YouTube lá, um drone soltando uma bomba. Mas eles tinham um entendimento de que haverá uma batalha. Você vai ter que enfrentar, cara. Vai ter que enfrentar. Ou você pode sair correndo. Ou, olha só, os historiadores dizem que um soldado que ia para a guerra e voltava sem o escudo era um motivo de vergonha. Então, não bastava só ele ir para a batalha, ele tinha que voltar para casa com o escudo. Eles chegavam, eles daí tinham que limpar, tinham que arrumar, passar óleo. Então, assim, eu quero te dizer que existem armas espirituais que nós devemos usar
para avançar na nossa vida com Deus. Porque nós não ensinamos muito aqui sobre oração. A gente tem um culto só de oração na quinta-feira. A gente não fala sobre leitura da Bíblia. Leitura da Bíblia pelo menos uma vez no ano. Ler a Bíblia inteira, a gente fala isso. Falamos sobre jejum. Esses dias passamos um jejum bem tranquilão, né? Não aguento nem sentir mais cheiro de ovo. Então, essas coisas ok. Mas eu quero te dizer, você precisa colocar a sua fé em ação, porque há uma guerra, há uma batalha, e se você não estiver com o seu escudo para avançar, amigo, você pode ter espada, mas a flechinha aqui, eu não peguei um vídeo com os dardos de fogo, certo? Mas pode vir, e a palavra fala que Satanás vai agir. Então, para encerrar, bem rapidinho, vocês sabem quando eu falo que é bem rapidinho mesmo? Eu vou te dizer algumas coisas que você vai precisar para conseguir usar seu escudo. Porque saber que você tem um escudo, você sabe. Saber que precisa usar, você sabe. Mas como? Então, primeira coisa, eu quero te dizer que você precisa se manter em posição com o seu escudo, com a sua fé. Não marque bobeira. Não seja um inocente nessa guerra, nessa batalha espiritual. Tem alguém querendo destruir sua família. Você pode deixar, pode deixar. Pode deixar, meu irmão, pode deixar. E eu não vou deixar na minha casa, mas você pode deixar na sua. Tem alguém querendo te afastar do Espírito Santo. Você pode deixar. E eu não vou deixar. Então, você não pode ir para a guerra sem o escudo, sem a sua fé. Então, mantenha-se em posição. Não deixe em casa a sua fé. Você precisa estar apoiado sobre a sua fé todos os dias. Mateus 16, versículos 22 e 23. Jesus, o nosso Messias, o nosso Salvador, ele estava falando com os discípulos e estava aqui, ó. Aí Pedro fala, não, Senhor, não faz isso não. Jesus estava com o escudo da fé. Ele falou, sai, Satanás, para trás de mim. É o que aconteceu. Você é uma pedra de tropeço. Jesus rejeitou aquele dardo inflamado. Você vai perceber que Jesus, quando ele está no Monte das Oliveiras, qual que era a oração de Jesus? Pai, faz sua vontade em mim, mas se possível, passa de mim esse cálice. Se possível, deixa eu outro jeito, mas faz em mim sua vontade. E Jesus, o que já fez antes? Você percebe que se Jesus não tivesse feito, eu não estou dizendo que ele, não estou falando nenhuma heresia aqui, está repreendido. Não estou falando que Jesus, dando a entender isso. Mas Jesus, a vida dele era um exemplo para nós. E prontamente Jesus já rejeitou tudo aquilo que ia contra a palavra. Catou escudo. Era Pedro. Depois o apóstolo que Jesus restaura e confia as ovelhas. Mas ele fala assim, para trás de mim, Satanás. Você não está falando das coisas de Deus. Jesus estava a postos. Eu quero te dizer, se você não eliminar na hora, o problema, a mentira do diabo, se você não eliminar na hora aquilo que vem para te atrapalhar, talvez a flechinha acertou a cabeça. Se você não tiver com o escudo para repreender na hora, mas será que Pedro ficou chateado com Jesus, chamou ele de diabo? Não sei, mas repreendeu. Não, eu não aceito essa palavra contra a minha vida. Não aceito. Está repreendido em nome de Jesus. Eu não sou isso que está falando. Eu sou filho de Deus. E eu vou cumprir o propósito de Deus na minha vida. Amém? Então, primeira coisa, se mantenha em posição. Use o escudo. Segunda coisa, você tem que se manter junto do pelotão. Sei lá se era pelotão que chamava aquele negócio, mas pelotão você sabe o que eu estou dizendo. Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir. Isto é, ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Às vezes, sabe o que o diabo faz? Para com isso, Tânia. Ninguém gosta de ser na igreja. Fica em casa. A economia não vai depois. Não, fica em casa. Ninguém gosta do ser na igreja. A gente nem vai sentir sua falta. Ela é verdade, né? Vou ficar um dia aqui. Nossa, ninguém mandou um WhatsApp para mim. Todo mundo aqui, agarrando nos tocos, e ela quer que nós percebe a falta dela, beleza. Em nome de Jesus a gente vai perceber e vai mandar, mas provavelmente não vai acontecer, porque está todo mundo aqui, todo mundo tem suas próprias lutas. Mas daí, verdade, ninguém nem se importa comigo, nem sou importante, e eu vou me afastando.
essa é a armadilha mais utilizada por Satanás contra nós. Porque eu vou me afastando, eu vou ficando sozinho. Não, eu estou orando no secreto, estou buscando a Deus. Amém, irmão. Só que eu posso te dizer, 15 anos que eu estou vivendo com Jesus, nesses 15 anos, absolutamente todos, eu só não vou citar nome porque está ao vivo, e porque também não vou, né? Mas eu posso dar nomes para você, de todos os que falaram isso, e abandonaram a fé. Não conseguem mais voltar a amar Jesus. Caíram nessa estratégia, e a vida espiritual deles foi ceifada. Então essa estratégia mais usada por Satanás. Se você cair nessa, meu irmão, quero dizer que, né, você já está sabendo. Então assim, quem que vai defender suas costas? Quem que vai pôr o escudo em cima daqui, para ninguém pular em cima? Quem que vai fazer essa posição que eles fizeram? Algumas pessoas chamam de posição de tartaruga, né? Quem que vai fazer isso? Nós precisamos um dos outros. Jesus nos chama a palavra nos chama de igreja. A Bíblia diz em Salmos que é derramada uma bênção, uma unção quando nós estamos juntos em comunhão. No livro de Hebreus 10, versículo 25, o autor fala: não nos deixemos de reunir como alguns fazem, mas vamos nos encorajar, ainda mais agora que o dia está próximo. Vamos alimentar a fé do irmão do lado, vamos fortalecer ele. Então quero te dizer, primeira coisa, fique em posição, fica atento. Vê um dardo, mete o escudo. Segunda coisa, você precisa estar junto com o pelotão. Sozinho é bem provável que você vai sucumbir. É bem provável. Nós podemos orar por você, creio que Deus faz o impossível, mas é bem provável que você não vai conseguir se defender sozinho. E mais cedo ou mais tarde, você vai perder essa batalha. Então, fique junto de um pelotão. Recuse toda a ideia de andar sozinho, de caminhar sozinho. É mais fácil ser capturado sozinho do que em conjunto. E o terceiro, para encerrar, vai para a batalha com a certeza que você está agarrado num toco. Vai para a batalha com a certeza de que não é só um toco, mas é a palavra do Senhor. Levanta da sua cama de manhã e fala: olha, eu estou indo mais um dia, nem sei o que vai acontecer, mas eu sei de uma coisa: eu estou agarrado nas mãos do meu Deus, que Ele é vivo. Quando você avança como um soldado de Cristo, você não está levando o seu nome. Sabe que bandeira, eles levavam a bandeira de Roma, né, esses soldados. Nós levamos a bandeira de Jesus. Jesus, a palavra diz que Ele se entregou por amor a nós. Então Ele não foi morto, Ele se entregou. E Ele, depois que se entregou, morreu, mas Ele ressuscitou. Então, Jesus está vivo. E quando nós nos posicionamos, nós não estamos posicionados numa filosofia, mas nós estamos dizendo: Senhor, eu estou levantando hoje, estou indo fazer a minha vida aqui, o meu dia a dia, mas se o Senhor me encontrar hoje, em qualquer lugar, o Senhor vai me encontrar armado com o meu escudão da fé aqui, Eu vou usar a minha fé, porque Senhor, eu estou avançando, não para pagar uma conta, eu não estou avançando para marcar mais um dia no trabalho, eu não estou avançando só para ter uma vida bacana, eu estou avançando para levar o evangelho da salvação. E a Bíblia diz que o evangelho, Jesus Cristo, é poder. Ele é poder para aqueles que estão mortos, porque Ele pode ressuscitá-los. Jesus, Ele é poder para aqueles que estão doentes, Ele cura essas pessoas. Jesus é poder para aqueles que estão com as mãos amarradas pelo pecado, por vícios. Jesus, Ele tira os vícios, Ele nos liberta. Só uma mãe que tem um filho numa droga, ou que tem um filho num vício, sabe, e já viu Deus libertando, sabe o que é poder do evangelho. Teve um colega de trabalho meu, fui visitar ele, a mãe dele tinha 2 marcas assim no joelho, e ela falou para mim: eu orei 20 anos pelo meu filho,
Toda noite, antes de dormir, eu orava. Ele, não sei onde ele estava, mas daí ela falou: hoje você está aqui conversando com meu filho. Meu filho é um homem de Deus, porque eu batalhei pelo meu filho. E eu quero dizer para você, existem pessoas hoje que estão em confusão, estão afundadas na perdição. E às vezes a gente acha que Deus nos chamou para fazer culto. Deus não nos chamou para fazer culto. Deus não nos chamou para ser crente legal, postar uma foto bonitinha. Deus nos chamou para pegar a bandeira do evangelho, a bandeira do reino do céu, e falar: Satanás, você pode até ter planos contra essa vida, mas nós vamos avançar contra as portas do inferno. Nós vamos pegar esses planos e vamos resgatar essas vidas que estavam dominadas por você. Eu quero te dizer, é poder para libertar o homem das garras de Satanás. Esse é o evangelho de Jesus. É para isso que Jesus o chamou. Olha, pode ter dia que a gente erra, que a gente peca. Pode ter dia que você falhou em usar o escudo, e aí você falou mal dos outros, você entrou junto lá, fez. Pode até acontecer isso. Vai ser um acidente. Mas eu quero te dizer, a nossa batalha juntos é avançar nessa cidade para conquistar almas. É para isso que o Senhor nos chamou. Só que você percebe que se você não tiver com o seu escudo, se você não estiver junto, vai dar ruim. Você perde até a sua vida. Então, eu quero te dizer que se você avançar com o escudo, essa guerra, ao usar o escudo da fé, não vai depender das suas forças. O que você estava tentando fazer pelas suas forças? Saiba hoje que não é pelas suas forças. Saiba hoje que você vai ter que sim fazer sua parte, mas que há um favor dos céus que é derramado sobre todo aquele que vive pela fé, porque a Bíblia diz que o justo vai viver pela fé. Eu quero te dizer que você precisa pegar a sua fé, você precisa lançá-la como um grão de mostarda em Jesus. Se Ele está dentro do seu barco, pode até surgir um medo alguma hora. A gente pode clamar e Ele falar: Senhor, fiquei com medo, eu preciso que o Senhor fale para a tempestade. Pode até parecer que essa semana a tempestade vai piorar e que Jesus está dormindo dentro do barco. Mas se a gente estiver com sabedoria, usando a nossa fé, Ele vai dar uma palavra, e tudo pode se transformar. Eu quero dizer para você que no momento certo, Deus responde a nossa oração. No momento certo, a nossa vitória, ela acontece. No momento certo. Talvez está parecendo que está demorando para o Senhor responder sua oração. Não está demorando. Ele pode até estar dormindo dentro do barco, mas Ele vai dar uma voz de comando para a tempestade. Eu gostaria que você se levantasse, porque eu quero orar com você. Eu quero orar pela sua família. Eu quero orar pela sua casa. Eu quero orar para que toda a flecha que estava queimando na sua cabeça seja apagada agora em nome de Jesus. Às vezes você chegou aqui como o salmista do texto que eu li na hora das ofertas. Senhor, por que o Senhor me abandonou? Por que o Senhor não responde as minhas orações? Por que o Senhor, parece que o Senhor me jogou num cantinho e está me deixando de lado? Eu venho da parte de Deus para dizer para você: Jesus, na hora certa, Ele responde às nossas orações. O Senhor não é movido pelas nossas emoções. O Senhor não se move por emoções, mas por princípios. E eu quero te dizer, levante nessa noite o escudo da sua fé. Se você tem algum filho, se você tem algum parente, se tem alguém na sua célula que precisa de salvação, precisa ser liberto. Talvez a pessoa está afundada na tristeza, ela está afundada num vício. Eu quero te dizer, o Evangelho, a pessoa de Jesus, o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador e Ele é poderoso nas batalhas. Ele é poderoso para nos salvar. Ele é poderoso para fazer o impossível. Senhor, nessa noite nós oramos não porque o Senhor vai fazer algo. Nós não te amamos porque o Senhor pode fazer algo, mas nós reconhecemos que Tu és o nosso Senhor. A nossa vida, toda a nossa vida, Senhor, está entregue para Ti. Somos soldados Teus, somos Teus servos. Senhor, nós pedimos nessa batalha, na nossa guerra no dia a dia,
nos dá sabedoria para usarmos o escudo da fé. Nós não queremos, Senhor, deixar a nossa fé em casa. Nós não queremos ser inconsequentes. Não queremos, Senhor, ir para a batalha achando que é uma brincadeira. Quando Satanás tenta destruir a nossa vida, Deus, nós vamos usar a nossa fé, não só para avançarmos, mas também para resgatarmos vidas, Senhor. Pai, nós não vamos parar no meio do caminho, no meio da caminhada, no meio da estrada, Senhor, como soldados que deixaram seus escudos em casa. Mas nós dizemos, estamos avançando, Senhor. Estamos avançando com poder. Nós estamos avançando, levando a bandeira do reino dos céus. E nós agradecemos, porque segundo a sua palavra, nós já somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Jesus, nosso Deus, obrigado, meu Senhor. Obrigado, porque o Senhor nos torna tudo isso acessível. Obrigado, Jesus, porque através do Senhor nós temos acesso a Deus Pai. Obrigado, Senhor Jesus, pelo seu sacrifício. Nós queremos usar a nossa fé primeiramente em Ti. Nós cremos que sem o Senhor nada poderia acontecer. E nós pedimos que o Senhor nos ajude a no nosso dia a dia usar esse escudo contra as batalhas, contra as estratégias de Satanás. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Antes de encerrar o culto, eu quero dizer para você, a palavra diz no livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse, a palavra, ela nos traz, algumas pessoas têm medo de Apocalipse, né? Não precisa ter medo se você ama Jesus, mas ela diz que no final dos tempos, João, isso está em Apocalipse 19:11, ele tem uma visão do céu aberto, e de repente surge um cavalo branco, e quem estava conduzindo o cavalo, um cavaleiro, ele se chama Fiel e Verdadeiro, pois ele julga e guerreia com justiça. Os seus olhos eram como chamas de fogo, e na sua cabeça havia muitas coroas. Nele estava escrito um nome que ninguém conhece a não ser ele mesmo. Ele vestia um manto encharcado de sangue, e o seu nome era a palavra de Deus. Os exércitos do céu, vestidos do linho mais fino, puro e branco, seguiam ele em cavalos brancos. Da sua boca saiu uma espada afiada para ferir as nações. Ele as governará com cetro de ferro e esmagará as uvas no tanque de prensar a furiosa ira de Deus Todo-Poderoso. E esse é o manto. Perto da coxa estava escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É Jesus. Eu quero te dizer, Jesus não é uma filosofia, Jesus não é uma historinha, mas Ele é o Filho de Deus. A nossa fé em Jesus nos traz salvação, nos leva de volta ao Pai. E após isso, você sai com o seu escudo da fé no dia a dia. Amém? Não é ser positivo. Positivismo é uma filosofia, não tem nada a ver com a palavra. Não é acreditar que vai dar certo, mas é você crer, você se agarrar na palavra de Deus e avançar. Amém? Deus abençoe, tenha uma semana abençoada. Em nome de Jesus, quinta-feira a gente tem o nosso Tadel aqui. Deus abençoe. Dá um abraço aí quem está do seu lado.